Agora a gente vai falar especificamente do trabalho. Agora a gente vai falar especificamente do trabalho da força elétrica. Aqui eu representei um campo elétrico uniforme, eu coloco as linhas paralelas, equidistantes, beleza? E aí eu vou colocar uma carga elétrica ali dentro, beleza? Então imaginem que eu coloquei aqui uma carga Q positiva, Qzinho, e quando eu colocar uma carga dentro de uma região de campo elétrico, ela vai ser puxada pela força elétrica. Como que eu vou saber para que sentido essa força vai atuar? Lembra que o campo elétrico uniforme, quando eu represento as linhas paralelas, é como se de onde essas linhas estivessem se afastando. Eu teria um lado com carga positiva e para onde essas linhas apontam, seria um sentido de aproximação, um lado de carga negativa. Isso ajuda a gente a interpretar para onde que a força ali vai puxar aquela carga. Então a força elétrica vai puxar, nesse caso, a carga positiva, vai puxar no sentido do campo elétrico, vai apontar para a direita, certo? E aí, agora eu não quero só falar da força, eu quero falar como que essa força permite que essa carga se desloque dentro desse campo elétrico, tá? Então vamos imaginar que eu tenho aqui que descobrir essa medida que é o trabalho. Então o trabalho é uma energia que a força vai poder fornecer ou retirar de acordo com o deslocamento que me interessa. Então esse deslocamento apenas na direção da força vai ter envolvido um trabalho, certo? Então vamos imaginar que eu estabeleço aqui um ponto A de referência e eu quero deslocar essa carga até um ponto B. Esse é o meu deslocamento de A para B, beleza? Bom, quando eu quero descobrir o trabalho, eu sei que o trabalho ele pode ser definido como força vezes o deslocamento. Ele pode ser positivo ou negativo, a depender do sentido que essa força atua em relação ao deslocamento do seu interesse. Então, se eu quero deslocar de A para B e a força atua no mesmo sentido, eu já sei que nesse caso o meu trabalho é positivo. Então, eu posso falar que o trabalho ali é positivo, é o valor da força vezes o deslocamento de A para B, beleza? E se eu não tiver o valor da força? E se em vez dele me dar a força, ele me deu o campo elétrico, como é que eu vou lidar com esse tipo de informação? Eu vou lembrar como eu represento a força dentro de um campo elétrico. Eu vou lembrar que a força, ela é o campo elétrico vezes o módulo da carga que eu coloquei ali para ser deslocada. A diferença é que na hora que eu substituir essa expressão para o trabalho ele não é representado em módulo, então ele vai poder ter valores positivos ou negativos. Então eu não vou representar a carga ali em módulo, tá? Eu vou colocar ela negativa se ela for negativa, positiva se ela for positiva. Então eu vou só substituir, vai ficar assim, ó, o trabalho nesse caso é o E vezes a carga vezes o D, que é o deslocamento do meu interesse. E aí eu chego nessa conclusão. O trabalho da força elétrica, ele pode ser dado pelo campo elétrico, produto pela carga que eu coloquei ali envolvida e pelo deslocamento na direção que essa força atua, beleza? Eu coloquei aqui a relação para o trabalho, só para a gente lembrar, então o trabalho é o campo vezes a carga vezes o deslocamento. E aí eu vou usar uns outros exemplos para a gente entender melhor. Vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um ponto A, eu vou marcar aqui um ponto B, eu vou marcar aqui embaixo um ponto C, certo? Vou colocar uma carga elétrica aqui, ó, uma carga Qzinho, e eu quero deslocar essa carga elétrica, tá? Vamos considerar ela positiva, porque aí eu já sei como eu represento a força atuante sobre ela. Então a força elétrica, sendo essa carga positiva, vai puxar ela no sentido do campo elétrico, que seria aqui o sentido da placa negativa. Então aqui estaria
o vetor que representa a força elétrica. Eu vejo que essa força ela atua na direção que o campo elétrico é representado. Então, nesse caso, ele está na horizontal. Ele só vai contribuir fornecendo energia com um trabalho positivo ou tirando energia com um trabalho negativo se eu pensar em um deslocamento, nesse caso, na horizontal. Então, se eu quero saber o trabalho envolvendo um deslocamento dessa carga de A para B, eu vou pegar a medida do deslocamento nessa direção, ó, de A para B. Então, se eu quiser calcular, a gente já tinha feito isso, mas o trabalho de A para B seria o campo elétrico, a carga, vezes o deslocamento de A para B, certo? E se agora eu não quero fazer um deslocamento de A para B? A minha pergunta agora é o trabalho de um deslocamento envolvendo A para C. Eu vou representar agora um deslocamento na vertical. E esse caso, a força não atua na vertical, ela atua na horizontal. Então ela não contribui para fornecer e nem tirar energia por meio dessa aplicação de força. Então eu vou dizer que de A para C, eu não tenho trabalho sendo realizado por essa força elétrica. Então, ó, nesse caso, o trabalho de A para C é zero. Ela não contribui para deslocar nessa direção. A força ela só atua nesse exemplo aqui, ó, na horizontal. E se eu quiser fazer um deslocamento agora que saia do ponto A, vamos supor então, vamos fazer aqui um outro exemplo. Eu vou fazer uma referência, ó, vou manter o mesmo campo elétrico, tá? Vamos supor que agora eu quero sair do ponto A. Eu vou passar pelo ponto C e vou vir direto para o ponto B. Então, esse aqui vai ser o meu caminho, tá? Só que eu quero saber o trabalho da força elétrica. Então, o que eu vou ter? O trabalho da força elétrica é o campo elétrico, é a carga, vezes o deslocamento, apenas na direção que a força atua. Então, se ela atua na horizontal, o meu deslocamento na hora de calcular o trabalho, mesmo eu tendo feito um caminho diferente, eu vou falar que eu passei pelo ponto C para depois chegar em B, é o campo, é a carga, mas o deslocamento que me interessa é esse aqui, ó. É o deslocamento que ele fez na horizontal. A carga desceu, ela subiu, não foi a força elétrica responsável por esse deslocamento. A força elétrica só foi responsável por deslocar a carga nessa direção. Então, por isso eu vou colocar aqui apenas o deslocamento referente de A a B. Eu vou representar agora o trabalho da força elétrica, mas relacionando ele agora com o potencial elétrico. Então, ó, eu caracterizei aqui uma região de um campo elétrico uniforme. Essas linhas que eu fiz perpendiculares representam conjunto de pontos de mesmo potencial. Então aqui eu vou marcar 40 volts. Todos os pontos dessa linha pertencem ao mesmo potencial elétrico, possuem o mesmo potencial, 40 volts. Se eu desloco no sentido do campo, eu estou indo para o lado negativo, lembra que aqui é como se eu imaginasse uma placa negativa, o potencial vai diminuindo. Se eu estou indo no sentido desse lado, onde as linhas do campo estão se afastando, é como se eu estivesse seguindo no sentido da placa positiva, os potenciais vão crescendo, beleza? O campo elétrico, ele aqui no caso é constante, a carga eu vou colocar ali dentro e o deslocamento suponha que seja de A para B. Então imagina que aqui está o meu ponto A, aqui está o meu ponto B, esse é o deslocamento que eu quero e aí eu coloco uma carga positiva aqui mais Qzinho. Se eu quiser calcular o trabalho, a gente já tinha dito, faço o campo vezes a carga vezes o deslocamento ali. Só que se ele não me der o D, se ele não me der o deslocamento, mas ele me deu os valores de potencial elétrico de cada ponto, como é que eu vou poder ajustar essa equação para eu poder calcular também o trabalho? Então, olha, eu vou fazer aqui a relação para chegar no trabalho envolvendo diretamente o potencial elétrico.
Então, no lugar do campo elétrico, eu posso falar que esse campo elétrico é como se fosse um K, um Q sobre o D ao quadrado. Só que aí eu estou localizando um ponto, tá? Quando eu falo assim, no caso eu posso falar que é de A para B, é o meu D que interessa, vezes a carga, vezes o D de A para B. Quando eu simplificar isso aqui, ó, eu vou simplificar o quadrado com DAB ali, e aí eu chego numa expressão que o trabalho de A para B é K Qzinho sobre D de A para B. Bom, quando eu olho essa relação KQ sobre D, eu lembro que é a relação do potencial elétrico. Mas se eu falo de A para B, é como se eu tivesse ali uma diferença de distância entre o ponto A e B. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou poder falar que isso aqui representa para mim uma diferença do potencial entre o ponto A e B. Então, eu vou chegar nessa conclusão, ó, o trabalho de A para B vai ser dado para mim como a diferença do potencial do ponto A pelo ponto B vezes a carga que eu coloco ali em questão. Então, essa daqui é a relação que me interessa. Esse VA menos VB eu posso chamar simplesmente de U entre A e B, e a gente vai conhecer isso aqui como DDP, diferença de potencial. É medido em volts, certo? Essa daqui é uma das relações mais importantes, tanto para a gente entender trabalho da força elétrica, tanto para a gente poder interpretar a base da eletrodinâmica. Então, o que eu quero dizer? Qual é a importância dessa fórmula, né? Ela vai mostrar para mim que para eu deslocar, para eu dar energia, seja de forma positiva ou negativa, para uma carga dentro de um campo elétrico, eu preciso ter uma diferença de potencial, senão eu não desloco a carga no sentido que eu quero. Então, se a minha intenção é movimentar uma carga elétrica, ou seja, deslocá-la dentro de um campo elétrico, eu preciso dar uma diferença de potencial entre dois pontos. Então, não adianta eu querer deslocar de A para um ponto C. Aqui, ó, no ponto C, não tem diferença. Os dois pertencem à mesma superfície equipotencial. Os dois têm uma referência de potencial ali, 40 volts. Então, a carga ela não vai deslocar por meio da força elétrica do mesmo potencial, beleza? A gente pode interpretar isso com um campo gravitacional como meio de comparação. Se eu falo para vocês que aqui eu tenho uma determinada altura, essa caneta ela só vai deslocar pela ação da força gravitacional se eu quiser um deslocamento na direção da força. Aqui eu tenho uma altura, vou ter uma altura diferente, então essa carga, essa caneta, ela vai deslocar. Agora, se eu quero deslocar para uma mesma altura, eu não tenho diferença de potencial gravitacional. Então eu não vou deslocar pela ação da força gravitacional nesse direcionamento. Só vai deslocar assim, na vertical. É parecido com o que eu tenho no campo elétrico. Eu só vou ter um deslocamento, um trabalho devido à força elétrica se eu deslocar essa carga na mesma direção do campo elétrico. Se eu deslocar na direção perpendicular, não vai ter trabalho, não vai ter energia para essa carga se deslocar. A gente vai complementar o estudo do trabalho envolvendo a força elétrica, pensando também na relação entre trabalho e energia cinética. Então, a gente sabe que tem um teorema chamado Teorema da Energia Cinética, e aí eu vou recordar com vocês, o trabalho ele pode ser dado como a variação da energia cinética. O que seria isso? A energia cinética final menos a energia cinética inicial, ok?
Lembrando que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. O que a gente vai interpretar nessa situação? Ele pode falar do trabalho da força elétrica. E aí você vai ter duas maneiras de calcular esse trabalho. Eu posso calcular campo vezes a carga vezes o deslocamento que eu quero. Então, se eu vou de um ponto A para um ponto B, o deslocamento é na direção de A para B, beleza? E na direção que o campo elétrico vai estar. E se eu quiser calcular baseado nos valores do potencial elétrico, eu vou falar que é o potencial VA menos o VB vezes o valor da carga, certo? Lembrando aqui, ó, que se eu for de A para B, eu tenho que seguir a ordem, tá? É o potencial, o volts do ponto A menos o do ponto B, beleza? Então, ele pode te dar valores para você calcular esse trabalho e a pergunta dele é o valor da velocidade final que essa carga vai chegar no ponto B. E aí você usa essa ideia do teorema da energia cinética, trabalho energia cinética. A energia cinética final vai ser mv ao quadrado sobre 2, lembrando da velocidade final, representada pelo v, e a cinética inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. E aí, interpretações que a gente pode fazer dentro do texto do enunciado. Se ele fala para mim que a carga ela começa a partir do repouso, então significa que a velocidade inicial é 0, todo esse termo não tem velocidade no início, não tem energia cinética inicial. Ele fala que a partícula ela se desloca dentro de um campo elétrico, porém a velocidade final dela é 0, ela vai parar por conta da ação da força elétrica. Então, se ele vai parar, agora a velocidade final é 0, a energia cinética final é 0, beleza? Eu vou fazer aqui um exemplo para ajudar vocês a interpretar como que pode aparecer uma questão desse tipo, tá?